Fazer contato com a escritora, jornalista, ativista e pesquisadora Bianca Santana, também conselheira do Instituto Vladimir Herzog. Bom dia, Bianca. Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? A gente está aqui, né, nesse contexto de pandemia, o tudo bem sempre é relativo, né? Mas estamos indo. Bianca, deixa eu te perguntar justamente uma questão relativa não à pandemia exatamente, mas à nossa situação política. Nós tivemos aí no domingo protestos, né, antifascistas contra, na verdade, né, o governo de Jair Bolsonaro também. E como que você vê, muita gente tem enxergado esse cenário como algo parecido com o que houve ali nas diretas já, com mobilização popular, com setores que são ideologicamente distintos, conversando entre si, articulando. Como é que você vê esse momento? Você acredita nisso mesmo, que essa mobilização está acontecendo, Bianca? Eu espero que ela esteja, porque o que a gente precisa agora é conter o fascismo e barrar esse governo destruidor que não está preocupado com a vida das pessoas. Mais de 30 mil pessoas mortas no Brasil hoje pela Covid-19 e crime atrás de crime, desrespeito atrás de desrespeito. Como é possível que a gente continue dessa forma? Então, por mais diferentes que nós sejamos ideologicamente, que a gente tenha propostas diferentes para o país, a gente reconstrói essa democracia, mas a gente precisa barrar esse governo. Então, eu vejo com esperança essa possibilidade de as pessoas recuarem nas pautas agora e nas discussões das nossas diferenças para a gente conseguir, de fato, barrar o fascismo e permitir ou tentar que as pessoas sobrevivam neste cenário. A gente até conversava a respeito disso ontem com o cientista político Vitor Marchetti, né? Porque muita gente acha que, na verdade, é preciso antes acordar alguns pontos para fazer esse enfrentamento ao fascismo, ou seja, teríamos que verificar aí a questão da recuperação dos direitos trabalhistas que foram perdidos, também a orientação econômica, mas a prioridade é combater o fascismo e depois tratar disso, Bianca, é isso? Eu sou ativista do movimento negro. Então, sempre que alguém fala, vamos primeiro fazer isso para depois discutir racismo, é uma coisa que eu não suporto. O que eu estou dizendo é que, neste momento, apesar das nossas diferenças, a gente tem uma pauta comum. E as diferenças, elas são enormes. Eu sou muito crítica à parte importante da esquerda brasileira que não reconhece o racismo como um problema estrutural da desigualdade brasileira. Esse é um problema enorme, mas isso nunca me fez deixar de somar as pautas da esquerda por igualdade, por justiça social. Nunca. Eu sou bastante crítica, confesso vocês, ao governo Lula, ao que foi o governo Dilma. Eu tentei o que pude, junto com toda a sociedade progressista, barrar o golpe de 2016. Eu estive em São Bernardo do Campo antes da prisão do Lula, porque não é porque existem diferenças ou críticas que a gente pode assumir que isso nos impede de lutar pelo que é justo, que é correto, que é importante para todas e todos nós. Então, enquanto a gente faz o debate, enquanto eu continuo repetindo que é o racismo que estrutura a desigualdade nesse país, eu posso sim estar junto com quem não é sempre aliado para conter o fascismo nesse momento, para impedir que esse governo continue fazendo desmandos enquanto as pessoas morrem por violência policial, por mortes evitáveis, como as de Covid-19, por exemplo. Ou seja, ninguém precisa, na verdade, abrir mão da sua própria agenda ou da agenda do seu movimento para integrar esse esforço. De forma alguma, de forma alguma. Se o movimento negro não compreendesse a importância de estar junto, a gente não estaria junto nunca. Porque pensar no que significa no racismo no Brasil, como a branquitude se beneficia todos os dias da morte das pessoas negras, mesmo que essa não seja uma escolha pessoal, a gente jamais se aliaria a nenhuma pessoa branca para construir pauta nenhuma. E não é isso que a gente faz. Historicamente, a gente se enfilera junto com a esquerda e faz o fronte da resistência. Então, a gente espera que, nesse momento, a branquitude também possa fazer isso. A gente vai assegurar a volta a direitos, a gente vai derrubar a PEC da maldade, a gente vai reconstruir direito trabalhista, mas para isso a gente precisa que as nossas e os nossos estejam vivos.
Agora, falando da postura do presidente Jair Bolsonaro, ele frequentemente acaba participando de manifestações antidemocráticas que pedem, entre outras coisas, intervenção militar, fechamento do Supremo Tribunal Federal, fechamento do próprio Congresso Nacional. Como que isso afeta a democracia, Bianca, na sua avaliação? É um absurdo que o chefe de Estado participe de manifestações antidemocráticas, que faça o tempo todo declarações elogiando o que foi a ditadura militar, que jogue com símbolos nazistas, com símbolos da supremacia branca, depois negando, dizendo que não é bem isso. Eles jogam o tempo todo para confundir a percepção das pessoas. Agora, mais do que nunca, a gente precisa ter foco e não se deixar confundir. Todos os sinais desse governo são antidemocráticos e são de aliança com grupos supremacistas brancos, racistas, fascistas. Então é necessário ter foco nesse momento. Agora, falando um pouco da reação em relação aos protestos pela democracia do último domingo. Né? A gente teve uma imagem muito forte, inclusive no Rio de Janeiro, né? Ali de um manifestante tendo contra si apontado um fuzil, né, da parte de um policial. Tivemos repressão policial aqui em São Paulo também. Como é que você vê essa questão das forças de segurança agindo contra... Porque até agora, né, nós tivemos aí diversas manifestações pedindo, como falei há pouco aqui, fechamento do STF, do Congresso Nacional, intervenção militar, e a polícia não tinha se incomodado com esse tipo de mobilização. E justamente quando tem manifestações em nome da democracia, aí vem a repressão policial. Como você enxerga isso, Bianca? É absurdo, porque o Estado deveria garantir a segurança das manifestações democráticas. O que a gente vê é a polícia reprimindo manifestações democráticas com extrema violência, com muita força, e protegendo quem clama por fechamento do Congresso e por medidas autoritárias e antidemocráticas. Isso não nos surpreende, infelizmente. Mas a gente ouviu inúmeros relatos da polícia protegendo quem provocava a manifestação democrática do domingo. A gente viu imagem do policial abraçado na Avenida Paulista com uma mulher que carregava um bastão, uma arma branca no meio de uma manifestação. Como isso pode acontecer? E ele a protegia caminhando com ela, e a gente sabe qual é o tratamento dispensado às pessoas negras, às pessoas pobres e a quem defende a democracia agora. Vale lembrar que as imagens que a gente vê de violência policial nos atos, e esses recentes, eles também são imagens contra pessoas negras. Esse fuzil é apontado contra um menino negro, por exemplo. Então a gente precisa perceber, mesmo na atuação policial violenta contra a democracia, quem está no alvo dessa polícia é um alvo específico. O alvo do genocídio negro no país, o alvo da polícia militar é a população negra. Então as pessoas brancas, antirracistas, antifascistas, elas precisam mais do que nunca estar à frente dos atos. Não no protagonismo, não para assumir voz pública, mas para colocar os seus corpos, protegendo aqueles que são os alvos históricos da polícia militar e de todas as polícias. E quando a gente faz aí uma correlação entre o que acontece nos Estados Unidos, os protestos por conta da morte do George Floyd, a gente até citava ontem, Bianca, aqui um link ao vivo da CNN dos Estados Unidos, em que o chefe do Departamento de Polícia de Minneapolis, ele, quando soube que falava ali com o irmão do Floyd, ele tirou o cap em sinal de respeito. Alguns policiais também seguiram esse exemplo, e aqui no Brasil a gente não tem sequer esse reconhecimento de quando a polícia mata, né? Os policiais simplesmente tentam se proteger de forma corporativa por meio da sua própria corregedoria, quando contam também, às vezes, com a colaboração do sistema de justiça. É preciso que as forças policiais aqui façam essa reflexão, que os governos de estado façam essa reflexão, não, Bianca? Com certeza, e o Brasil é um país bastante diferente dos Estados Unidos. Quando a gente olha as imagens da maior parte dos policiais brasileiros que também estão no fronte, a gente vê muitas pessoas negras. Então o que a gente vê aqui é quem ocupa os postos de poder é uma elite branca, herança do período escravocrata, que até hoje coloca pessoas negras também umas contra as outras em seu benefício próprio.
Então, o policial que vai para o front também se expõe à violência e pratica a violência, muitas vezes também é uma pessoa negra usada numa correlação de forças que nos oprime e não nos permite respirar. Como disse a Sueli Carneiro ontem ou anteontem no Twitter, seja por doença respiratória, seja pelo racismo, as pessoas negras não conseguem respirar. E Bianca, quais que você acha que devem ser os próximos passos para a mobilização aí no sentido de conter o fascismo e de lutar pela preservação da democracia no Brasil? Eu reafirmo que a nossa prioridade é que as pessoas estejam vivas. 30 mil mortos, mais de 30 mil mortos no Brasil. Dificuldade imensa de encontrar leito hospitalar para quem precisa. As pessoas abandonadas para morrer em sua própria sorte. Então, a gente precisa de todos os meios possíveis para assegurar que as pessoas sobrevivam a essa pandemia. Porque também não adianta nada a gente tentar barrar o fascismo com um genocídio, um extermínio exacerbado. Então, a gente precisa proteger. Se for necessário ir à rua, quem puder ir à rua, porque não é grupo de risco, porque se sente protegido e consegue ir com todos os equipamentos de proteção individual necessários, a gente agradece que essas pessoas possam fazer esse serviço agora. Se elas forem brancas, se elas tiverem acesso a uma saúde mais próxima de qualidade, melhor ainda se elas puderem ir para a rua, porque elas estão mais protegidas diante da pandemia e elas podem sim fazer um serviço muito importante para a democracia nesse momento. Agora, o que eu acho perverso é uma comoção social para a gente empurrar pessoas negras e periféricas para a rua, para além delas serem o alvo na pandemia, elas também serem o alvo da polícia e elas ficarem à frente defendendo a democracia. Eu agradeço imensamente que a Gaviões da Fiel tenha tomado essa iniciativa e a todas as pessoas negras que estiveram na rua nesse domingo, mas eu não posso deixar de compartilhar uma preocupação que me acomete de saber que essas pessoas vão voltar para casa, muitas vezes no transporte público, que elas vão encontrar suas famílias e tomara que elas estejam protegidas diante desse vírus, porque é uma preocupação grande agora. Tá certo, Bianca. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia para nós. Bom dia. Conversamos aqui com a escritora, jornalista, ativista e pesquisadora Bianca Santana. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.